Tamo de volta nesse canal com os vídeos e como a gente ficou muito tempo, né, longe, vamos trazer aquela análise de XG, de defesa e ataque que vocês gostam, que vocês curtem, mais aquele videozinho de basicão, né, os jogadores que a gente gosta, ali o time base, né, que a gente gosta ali de colocar. Então, ó, nessa rodada também teremos dois vídeos, um agora, que eu tô lançando na madrugada de segunda-feira, que aí dá tempo de você analisar, olhar com calma. E o próximo vídeo eu vou lançar na quarta-feira, ou quarta ou quinta-feira, provavelmente na quarta, na madrugada de quarta para quinta, para você ter aí quinta, sexta e um pouquinho do sábado para ver. Lembrando que na quarta-feira tem Libertadores no meio de semana, então a gente não sabe ainda qual serão os times, mas muita coisa aí pode acontecer. Um recado para você importantíssimo. Está liberado o grupo com a lista de espera para a degustação do Pardal. Eu não vou falar nada de como vai ser a degustação, só digo o seguinte, a degustação vai ser nas rodadas 10, 11 e 12, serão 3 rodadas que você vai ter acesso completo a todo o material, toda a plataforma, toda a ferramenta, todos os vídeos, todas as análises, né, para você ir super bem na sua rodada, ter estudo, né, todo o apoio estatístico, apoio de mentoria para você ir bem. Além disso, também acesso aos times exclusivos que estão lá. Né? Eu faço a degustação por 3 rodadas, né? Acho que sou um dos poucos que faz por 3 rodadas, a galera quer fazer por uma, mas por que eu faço por 3 rodadas? Primeiro, uma rodada é muito difícil você avaliar, às vezes é muito corrido, 3 rodadas você consegue entender um pouco da metodologia, consegue consumir um pouco dos materiais, consumir um pouco das áudios, participar das lives, né? Que é super importante. Então, ó, não demole. O link, tá? Para você entrar no grupo de espera lá no Telegram. É lá no Telegram. Então você vai entrar lá na lista de espera no Telegram. Já tem um videozinho lá de boas-vindas comunicando. Clica aqui na descrição que você vai entrar lá. E por lá que eu vou falar, né, como que vão ser os próximos passos, né? Lembrando que esse grupo que você vai entrar não é o grupo oficial da degustação, né? É um grupo onde eu vou passar algumas informações e provavelmente eu já vou soltar algumas pílulas ali, né? Um videozinho ali para você curtir, né, gostar, fazer as coisas, acho que vai ser bem legal, tá? Então não dê esse mole, entra lá no grupo, clica aqui na descrição e vem participar da degustação. Depois que acabar, né, toda a degustação, todas as 3 rodadas, você pode tomar a decisão se você quer ou não, né, me dá o prazer de ter você no meu grupo e ainda vai ter um desconto muito bom para você, né? Falei que ia lançar, acabou, o campeonato parou, mas foi bom, deu para organizar direitinho. Agora a gente tem, ó, rodada 7, 8 e 9, né? Então são 3 rodadas aí, quase um mês a gente falando de degustação, para que na rodada 10 a gente entre, ó, com tudo. Então, vai lá na descrição, clica no link e entra. Não esquecendo, tá? Deixa teu like, mano, porque é muito importante você deixar o like. O canal tá chegando a quase 10 mil inscritos, pouco, né, perto da quantidade de inscritos que os outros canais têm, mas eu tenho certeza que são muito fiéis esses 10 mil que estão chegando aqui, porque gostam do material, gostam da análise, gostam de tudo que eu faço, e isso que é importante, que vocês gostem, mas a gente precisa, né, divulgar o canal para outras pessoas. Então, ó, clica aí no like, comenta, compartilha, para que a gente consiga, né, para que eu consiga chegar a 10 mil seguidores aqui no YouTube. E se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo também, vai lá e me segue. Para fechar aqui, ó, os recados, lembrando que eu lancei um grupo de apostas junto com o Renato do Cartola Cartoon e o Lucas do Guardiola do Cartola, um grupo que já tá dando mais de 20% por mês de lucro pra galera, né? Com muito trabalho, muita transparência, o grupo tá gratuito, a gente vai fazer um lançamento aí do Grupo VIP em breve, mais uma novidade muito boa para vocês. Você que quer aprender sobre apostas, né? Você que não conhece, que não entende nada, nem o básico, eu juntei com o Renato, com o Lucas, a gente fez ali, por mais que não era, né, a nossa visão nesse momento, mas decidimos fazer um curso
explicando o básico. E nem é um curso tão básico, é um curso que está preparado com muito carinho, tem bastante conteúdo, bastante informação. Tá muito legal para você aprender sobre apostas esportivas, o basicão, tá? A gente vai lançar o curso muito em breve, acho que no dia 10 de junho a gente lança o curso. Então entra lá no grupo se você quiser, né, saber mais informações sobre isso, né, que a gente vai divulgar lá a data, preço e tudo. E quem comprar o curso, cara, ainda vai ter algumas vantagens, como cashback de banca, provavelmente, que a gente está querendo colocar, acesso ao VIP, né, por 1 ano. Então vai ter um monte de coisa legal, sorteios, né? Então, ó, não dá mole, entra aqui no link aqui embaixo, você que quer conhecer um pouco mais de aposta, deixa a gente ensinar, que vai ser muito legal. Então, ó, dados os recados, batamos a saudade, deixou teu like, bora pra análise. Bom, galera, vamos lá para nossa análise de XG, vamos tentar dar uma agilizada. Tem uma galera que gosta tanto do vídeo, né, que alguns comentários foram, nossa, mas você corre muito para fazer os vídeos, né, demora, é muito rápido. Cara, galera, os vídeos já tem meia hora, 40 minutos, né, então eu sou bem detalhista. Se deixar, eu fico aqui falando com vocês 2, 3 horas. Minhas lives às vezes vão 2 horas e meia para cima, mas não dá para ficar, né, ser uma coisa muito cansativa. Então, vamos tentar ser sucinto, já vai ser um videozinho mais longo ali, acho que de uns 25 minutos, né, a meia hora pra gente falar das duas coisas. E a gente vai começar com a análise XG. Primeira coisa que a gente tem que lembrar os times do Sul estão há um bom tempo sem jogar, começaram a voltar a treinar agora há pouco, cabeça, né, não deve estar legal. A gente não sabe ainda como que estão esses times. Grêmio e Internacional jogam no meio de semana, acho que vai ser um bom termômetro para a gente entender se o time vai cansar, se o time vai dar conta, né, como que vai ser a questão do ritmo, né, para esses times. Mas, né, dado ali as circunstâncias, né, entendendo ali o confronto, o Fluminense e o Juventude, né, que já era um jogo no qual o Fluminense já era favorito com relação a gols, talvez nem tanto para SG, né, porque o Fluminense dá alguns moles, mas o Fluminense que já era um time muito favorito, eu acho que agora sobe bastante de patamar, né, então independente aqui dos números que a gente enxergue, a gente já tem na cabeça que o Fluminense ele é um super favorito na rodada, porque é um time que vem jogando, um time que vem, né, fazendo mais de 2 gols, vem fazendo pelo menos 2 gols em casa, né? E se você pegar ali os jogos do Fluminense, fez 2 gols contra o Bragantino, fez 2 gols na Libertadores, fez 2 gols na Copa do Brasil, então um time que de forma recorrente já vem metendo 2 gols. E o Juventude é um time que no primeiro jogo que fez fora de casa jogou contra o Criciúma, então 2 times ali de qualidades bem parecidas, tomou gol, veio jogar contra o Botafogo, tomou 5, né? E o Juventude que vem também, né, de um tempo parado, só treinando. Então acho que é um jogo ali muito bom ali para o Fluminense conseguir fazer gols. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco na parte de gols. Vamos começar falando primeiro, né, sobre a questão da defesa, né? Então aqui a gente está falando de XG e gol sofrido, tudo em percentual utilizando a recorrência. Explicando rápido para quem é novo no canal. Recorrência é algo recorrente. Então quando eu pego e falo, esse time aqui, ó, tá com percentual de gol sofrido nos últimos 6 jogos seguidos de 67%, né? Lembrando que a gente nem tem 6 jogos seguidos ainda. Aliás, já tem, né, 6 jogos seguidos, mas não são todos os times que possuem 6 jogos, né? Então isso que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer algumas análises aí. Mas a gente tá entendendo que esse time aqui, ó, que tem 67%, né, de gols sofridos nos últimos 6 jogos seguidos, né? Tô falando que a recorrência dele, né, de tomar gols ou não tomar gols é de 67%. Então, quando eu falo assim, ó, a recorrência desse time aqui de não tomar gols, né, é de 100%, é que eu tô falando que em todos os jogos esse time não tomou gol. E XG e XGA, XG, né, XGF é XG, expectativa de gol conquistada, XGA, expectativa de gol cedida. O que é expectativa de gol? Cada time, né, quando faz uma finalização, é atribuído um valor, né, para esse time.
né? Esse valor é o XG, que é a expectativa de gol. Cada finalização ela tem ali um valor, ou seja, quanto mais finalização o time tiver, mais expectativa de gol esse time tem, né, de conquistar, e quanto mais finalização esse time sofrer, mais expectativa de gol esse time tem de ceder. Expectativa de gol é a partir das finalizações que esse time fez, que é muito mais para medir o volume ofensivo ou defensivo, né, fez ou cedeu, esse time deveria ter feito tantos gols, esse time deveria ter sofrido tantos gols, ou, né, esse time já deveria ter feito tantos gols, ou esse time já deveria ter tomado tantos gols. XG e XGA é um indicador muito usado nas apostas, né, no ao vivo. Então, quando você vê ali o XG do time aumentando, isso quer dizer que esse time está tendo oportunidade de finalização, né? Ou seja, está tendo ali uma ação ofensiva bem forte e a chance desse gol sair é grande. Aqui no Cartola eu apliquei isso junto com a recorrência para entender o seguinte: time que cede XG, ou seja, time que cede finalização e cede XGs altos, são times que têm tendências a levar gols, ou pelo menos, né, ceder boas finalizações. Então é bom para a gente identificar os finalizadores dos adversários, né? Finalização é ponto, e também aqueles jogadores que são referências na questão de gols e assistências, porque são times que são bem propícios, né, a ceder gols. E todo gol, né, a maioria dos gols pode vir aí atrelado com uma assistência. E a mesma coisa o contrário, times que não cedem XG são times que tendem a não levar gols e segurar um saldo. Bom, olhando aqui, né, aqui a gente está olhando os jogos seguidos, aqui a gente está olhando mando de campo, aqui a gente está olhando mandante versus visitante, e aqui a gente está olhando visitante versus mandante. A gente ainda não consertou aqui, né? Parece brincadeira, né? Passou um maior tempão, a gente fez um monte de coisa e acabou não consertando o básico. Mas daqui a pouco a gente conserta, mas é só para vocês entenderem que é um contra o outro, né? Então aqui eu tô, por exemplo, aqui é uma análise de gols feitos versus gols sofridos, né? Do mandante versus o visitante. E aqui, né? Gols feitos versus gols sofridos do visitante versus mandante. E aqui, os percentuais que isso acontece. Dentro dessa plataforma aqui, né? Dentro dessa brincadeira, é nosso Power BI. E aqui, como a gente vai falar de defesa, ou seja, vamos tentar achar ali quais são os potenciais de XG, a gente está colocando o seguinte: eu quero uma recorrência de XG menor ou igual a 1, ou seja, quais são os times que estão conquistando ou cedendo um XG de no máximo 1, né, de forma recorrente por jogo. Isso mostra que são times que não estão cedendo muitas finalizações, né? São times que estão defensivamente um pouco mais seguros. E quais são os times que estão com uma recorrência de gols menor ou igual a 0, ou seja, não estão tomando gol. Lembrando que a gente tem 6 rodadas até agora, né? No máximo ali, se a gente fosse dividir meio a meio, seria 3 jogos em casa, 3 jogos fora, mas teve gente que já jogou mais em casa, teve gente que jogou mais fora, então pode ter 2 ou 3, não tem ainda uma quantidade muito boa, né, de indicadores para que a gente, né, tenha uma análise super completa como deveria ter, mas o que a gente tem, a gente já consegue enxergar algumas coisas bem interessantes. Como o seguinte: se eu pegar ali os jogos seguidos, ó, que esses times estão fazendo, e eu for fazer aqui vou pegar aqui do maior pro menor, né? Ou seja, times que não estão cedendo XG, né, dentro de casa, a gente tem o Fortaleza, o Galo e o São Paulo. Do outro lado, você tem times ali, ó, que estão com XGs de médio para alto. Na metade dos jogos, esses times estão conquistando finalização, ou seja, são times que estão, né, conquistando ali suas situações, e o Bahia, né, tá muito baixo. Então, o Bahia enfrenta um time que não cede XG, ou seja, não deixa tanto finalizar, não tá tomando tanto gol assim, né, nos últimos jogos sofridos, jogos feitos aí do Galo, se a gente pegar os últimos 6, né, eu não sei se realmente... deixa eu até pegar aqui, abrir aqui o SofaScore, que aí acho que fica mais fácil até da gente pegar aqui a quantidade de jogos. Eu tinha deixado aberto, acabei fechando aqui, tá na outra tela, tá, pessoal? Por isso que eu tô olhando para cá, mas não fiquem achando que eu não tô prestando atenção, porque eu estou vendo. Então, olha só, o Galo tem 5 jogos, né? Então, dentro dos 5 jogos, a gente está falando que em 80%, né, desses jogos, né, desses jogos que o Galo fez,
o Galo não cedeu um XG maior, né, do que um, né? Todos ali o Galo defensivamente bem postado, e em 3 desses jogos, né, em 60%, o Galo não tomou gol. E aí quando a gente pega os jogos do Galo, a gente vê um 0x0 contra o Corinthians, né, aí 1x1 contra o Criciúma, jogando em casa, jogou contra o Cruzeiro 3x0, também não tomou gol, aí ganhou do Cuiabá jogando fora de casa e não tomou gol, e o último jogo do Galo foi um empate, né, contra o Fluminense, e acabou sendo um 2x2. Então, 3 jogos ali, né, desses 5 que o Galo fez, não levou gol, e o Bahia, né, em todos os jogos que fez até aqui, ele fez gol. Então, o que isso pode acontecer? Aqui, eu não sei se as coisas se anulam. O Bahia, por exemplo, jogou com o CRB agora, no meio de semana, e não conseguiu fazer gol, né? No meio de semana não, no final de semana agora, né? No domingo, pela Copa do Nordeste, não conseguiu fazer gol. Então, eu não sei o que vai potencializar, mas a gente vê ali que tem um potencial interessante desse Galo. Do outro lado, a gente tem um São Paulo que também não está sendo XG, mas está tomando gol. Então, nos seguidos ali, a gente não tem muita coisa aqui, né, que a gente acha super interessante. Quando a gente olha para os visitantes, você tem Bahia, Inter e Botafogo que estão cedendo mais ou menos ali pouco XG, né? Bahia e Inter quase não estão cedendo. E você tem ali o Cuiabá, né, que não está fazendo gol, né? Não fez gol até agora, né? O Cuiabá, o único time do Campeonato Brasileiro que não fez nenhum gol e que cede pouco XG. Qual que é o problema aqui do Internacional? É a questão do tempo que ele está parado. Então, eu acho que o XG, o SG do Inter é um SG bem interessante, dado aí os jogos seguidos, né, que o Cuiabá vem fazendo, mas eu acho que vale a gente avaliar o que vai rolar no meio da semana, para ver se vai ter alguma falha, se vai jogar bem, né? Então é um jogo não é um jogo fácil para o Inter, então acho que vai ser interessante a gente olhar isso. Do outro lado, você tem o Bahia, que não está cedendo XG, mas está tomando gol, e você tem, né, o Palmeiras, que não cedeu um XG acima de 1 em nenhum jogo, em 67% dos 6 jogos que o Palmeiras fez, ele não tomou gol, né? Então o Palmeiras ele tomou gol em 3 jogos, né? Então o Palmeiras tomou gol do Internacional, aí fez um 0x0 contra o Flamengo, empatou com o São Paulo em 0x0, ganhou do Cuiabá de 2x0 e perdeu o último jogo ali para o Atlético Paranaense. Então, 3 jogos que fez tomou gol, 3 jogos que fez não tomou gol. Então, acho ali que dentro dos números, né, a gente tem ali um apontamento, né, uma tendência, né, de um SG para Palmeiras, Inter e Galo quando a gente olha os jogos seguidos. Quando a gente vai, né, olhar ali só os jogos casa versus mando, aí a gente tem alguns times ali que não estão levando gol, né? Então, por exemplo, o Corinthians. 100% dos jogos que o Corinthians fez, né, que foram 3 jogando em casa, o Corinthians não levou gol. Foi um 0x0 contra o Galo, foi um 3x0 contra o Fluminense e empatou agora contra o Fortaleza. Eu acho que o Corinthians pode até segurar esse SG, mas o Botafogo é um time ofensivamente bem forte, né? É um time que gosta de jogar, principalmente fora de casa. Esse técnico do Botafogo, ele tá conseguindo dar uma equilibrada. Quando joga em casa é um time mais agudo, mais ofensivo, tá conseguindo organizar ali, né, principalmente a parte dos passes, né, da qualidade do passe do time, né, da criação. O Botafogo que conseguiu uma vaga super importante na Libertadores, era um dos times que a maioria achava que não ia conseguir, né, pelo início bem ruim que teve na Libertadores, conseguiu a vaga, ganhou do Vitória fora de casa, né, 2 jogos ali jogando contra o Vitória, ganhou bem, né, jogando bem, um jogo bem interessante, e pega o Corinthians que em casa, né, não é um time que levou gol, não cede XG. Então esse jogo aí pode até ser um 0x0, tá? Eu acho que pode acontecer aí de realmente ter um 0x0. Eu acho que pode rolar um SG, mas eu não coloco tanto a minha mão no fogo. Eu acho que o Botafogo tem um jeito de jogar fora de casa que chama o adversário, vai muito no contra-ataque com o Júnior Santos jogando de forma mais rápida, né? Os pontas do Botafogo são bem rápidos, então eu acho que é um jogo que não dá pra gente ter muita previsibilidade com relação a saldo de gol. O Grêmio é outro time que até agora não levou gol em casa, mas, né, vem aí de uma parada muito grande, né? Teve ali uma situação bem complicada,
Então, apesar dos números, eu não iria, né, em defesa do Grêmio nesse momento, até porque o Bragantino é um time que vem fazendo gols. Eu acho que esse é um jogo muito mais para ambos marcam. Ah, mas aí você falou que do Inter é provável e do Grêmio não, é perseguição. Não, não é, porque o Inter enfrenta um adversário mais fraco, que talvez exija menos defensivamente do Inter, né? Então o Inter não deve levar muita pressão ali do Cuiabá, apesar, né, que o Cuiabá é um time que no Campeonato Brasileiro é horroroso, mas é um time que quando joga ali a Copa do Brasil, vai para a Sul-Americana, é um time que vem, né, fazendo alguns jogos bons, né? Ganhou aí de 3-0 do Metropolitano, mas o nível da Sul-Americana é um nível bem abaixo mesmo, então quando você equipara ali o Cuiabá com os times de maior expressão do Brasil, ele acaba não tendo tanta dificuldade. Mas eu ainda coloquei um adendo, né? Falei, ó, vamos esperar o jogo do Inter no meio de semana pra gente entender, né? Até onde a gente pode, né, confiar ou não nesse time aí do Inter, tá? Então, assim, aí, ó, você tem o Galo, né, que em casa, metade dos jogos não tomou gol, não tá se dando XG, aí o São Paulo já mais ou menos, e aqui de novo, né, Palmeiras e Inter, né, como eu falei pra vocês, ó, Palmeiras 100% dos jogos que fez fora de casa não se deu XG e não levou gol. Já o Criciúma, 100% dos jogos não chegou a um XG, né, de 1, né, não chegou nem a 1, né, chegou no máximo a 1, mas fez gol. E aí aquele tipo de jogo que o time adversário não é de finalizar muito, mas acaba achando um gol. Isso daqui acaba sendo o seguinte, se você for colocar o goleiro do Palmeiras, não vá esperando que o goleiro do Palmeiras faça muitas defesas, né? Pode fazer uma, duas, né? E aí aquela questão de se perde o saldo de gol acaba, né, negativando. E aí você tem ali do lado do Cuiabá um time que não faz gol, um time que não cede XG e um Inter que está médio. Então, assim, pelos números, realmente Palmeiras e Inter são os grandes destaques, né, jogando fora de casa. Do outro lado, você tem ali um Atlético Mineiro e um Corinthians, né? Flamengo e Vasco, né, que muita gente está falando, né, do Flamengo e Vasco e tal, desse jogo. Eu acho que o Flamengo é um time que tem mais vantagem, é um time que o Tite sabe armar o time, então pode ser que segure um saldo de gol. Então tem alguns jogadores ali defensivamente do Flamengo, como o Ayrton Lucas, que são interessantes para esse tipo de jogo, né? Inclusive é uma rodada que você tem boas opções, né, na defesa ali de lateral, né? Você tem o Ayrton Lucas, que eu acho que é um jogador que participa muito do jogo. Você tem o Marcelo, que a gente sabe que é um jogador absurdo, né? E principalmente jogando em casa contra um time mais fraco, a chance de pontuar é alta. Você tem o Piquerez do Palmeiras, você tem o Guilherme Arana, né, do Galo. Então, assim, são boas opções ali de lateral para rodada. Zagueiro talvez um pouco menos, né? Zagueiro geralmente não pontua tanto assim. E aí é aquele equilíbrio que a gente tem que procurar, né? Entender qual que é a melhor opção dentro dessas jogadas. Então eu colocaria ali, ó, Palmeiras, Inter e Galo como boas opções de SG. E aí correndo por fora a gente tem aí um Flamengo, né? Que eu acho que pode sim segurar o saldo de gol. E principalmente o Fluminense pela situação do Juventude, porque o Fluminense é um time que faz 2 gols, mas é um time que não consegue, né, sair de campo sem sofrer, né? Mas como o Juventude está aí sem esse ritmo de jogo, pode ser que o Fluminense acabe segurando o saldo. Mas do Fluminense, se a gente olhar ali a zaga, não vale a pena você colocar um Felipe Melo, não vale a pena você colocar um Manuel, Samuel Xavier tá machucado, geralmente o Diniz tem alguns jogos ali, tem improvisado o Marquinhos como lateral direita e outros colocam o Guga. Então dessa zaga aí do Fluminense como um todo, vale o Marcelo, porque o Marcelo é um jogador que pontua bastante, e talvez ali o Fábio, né, porque é um goleiro que vira e mexe, acaba fazendo muitas defesas, porque o Fluminense é um time que deixa, né, o adversário finalizar. Mas eu focaria mais no Marcelo, mesmo ali é o que acaba chamando mais atenção. Beleza? Bom, passamos aí pela parte de defesa, agora vamos para a parte de ataque. Bom, se por um lado na defesa eu quero saber os times que não chutam, né, os times que não têm XG, os times que não fazem gol e os times que
não cedem XG e os times que não tomam gol, aqui quando eu vou pro ataque, a visão é um pouco diferente. Eu quero saber quais são esses times que estão conquistando um XG de pelo menos 1,5 e quais são os times que estão, né, conquistando aí de forma recorrente pelo menos 2 gols. Ao contrário também, quem que está cedendo esse indicador de XG e quem está cedendo gols. Assim, de prima, olhando os times que estão jogando fora de casa nos jogos seguidos, é importante a gente ter essa visão nos jogos seguidos, a gente vê que não tem muito time ali, ó, tá bem mais ou menos. Mas jogo seguido é complicado, porque a gente sabe, né, bastante que dentro do Campeonato Brasileiro, o mando de campo, ele é bem importante. Times que jogam muito bem em casa acabam não fazendo a mesma coisa fora de casa. Times que goleiam em casa, às vezes fora de casa vão lá e são goleados. Então isso acontece, né? Não é incomum. Então, o que chama atenção é aqui o Galo, né, que em 60% dos jogos que fez, né, desses últimos jogos seguidos, conquistou ali 2 gols, mesmo o XG dele não sendo algo muito alto. E você tem ali, ó, São Paulo e Vasco ali com o XG mais alto. Do lado dos mandantes, o que chama atenção de gols sofridos é o Vitória. O Vitória, cara, em 80% dos jogos que o Vitória fez, o Vitória levou 2 gols, né? Então isso daí é um indicador muito forte. A gente tá falando de 4 jogos, né, que o Vitória fez, dos 5, o Vitória levou 2 gols. O único jogo que o Vitória não levou 2 gols foi na estreia contra o Palmeiras, né? Vitória que tem 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Então, ó, levou 2 gols do Bahia, né? Foi 2-2, perdeu de 3-1 para o Cruzeiro, jogando fora de casa. Aí o São Paulo foi lá no Barradão e o Vitória perdeu de 3-1. E o último jogo que o Vitória fez contra o Vasco da Gama foi 2-1. Então, a maioria dos jogos aí do Vitória, né? Com o Vitória tomando 2 gols e também, né, conseguindo seu golzinho, né? Aí praticamente todos os jogos o Vitória fez gol, só contra o Palmeiras que não fez. Pega um Atlético Goianiense que tá mal das pernas, né? Um time que também tá meio que na mesma situação ali do Vitória, né? Os mesmos números, né? 5 jogos, 4 derrotas e um empate. O Vitória toma mais gol, né? O Vitória levou 11, enquanto o Atlético Goianiense tomou 8. Mas, em contrapartida, o Vitória fez gol em quase todos os jogos e o Atlético Goianiense, né, dificilmente ali fez gol. Fez gol na estreia contra o Flamengo, aí jogou contra o Botafogo, não fez gol. Jogou contra o São Paulo, também não fez gol. Teve um empate de 1-1 contra o Internacional, que deu uma surpreendida, né, jogando fora de casa. E aí foi pegar o Cruzeiro jogando em casa, acabou não fazendo gol. Então é um jogo que eu acho que pode ter gol aí para ambos os lados, né? Então, de um lado ali você tem o Mateuzinho, do outro lado ali você tem o Shiloh, né? São jogadores ali um pouco mais incomuns, um pouco mais ali arriscados, né? Algumas apostas, né? Como a gente sempre costuma falar. E eu acho que é interessante a gente ter essa visão. E aí, ó, a gente vai lá pro Cuiabá, né? Jogando em casa. 75% dos jogos que o Cuiabá fez, ou seja, 3 de 4, né? Que são 4 jogos que o Cuiabá fez. O Cuiabá levou 2 gols. E em todos esses jogos aí, né? Que o Cuiabá fez, desses 3, o time cedeu um XG acima de 1,5. Então, a gente já sabe que tem alguns jogadores ali do Internacional que são jogadores que gostam, né, de finalizar, como o Borré, por exemplo, né? O Borré é um jogador que antes da parada fazia ali uma quantidade absurda, né, de finalizações, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana, né? Então, eu tô pegando aqui até os números, né, do jogo, no último jogo ali contra o Delfim, fora de casa, foram 3 finalizações que o Borré fez. Se a gente pegar o jogo contra o Bahia, né, que eu acho que ele acabou fazendo ali 6 finalizações, né, 4 no gol, então é um jogador que finaliza bastante pegando um time que deixa finalizar, né? Apesar, né, do Cuiabá tá em último, o Cuiabá vem para esse jogo, né, jogando em casa e com mais ritmo de jogo, né, porque o Cuiabá jogou ali no dia 23 de maio contra o Goiás, ganhou de 1-0, né, e aí agora joga contra o Lanús, agora no dia 29, então não ficou tanto tempo parado, né, acabou dia 8 de maio contra o Metropolitano, ganhou de 3-0, aí depois foi lá e jogou Copa Verde, jogou Sul-Americana, né, então assim, é um time que esteve na ativa, não é um time super forte, é um time mais frágil, e aqui não tem muito a ver sobre o Cuiabá, mas tem a ver como que vai ser, né, a questão do Internacional.
O meio de semana vai ser bem determinante, porque se o Internacional jogar bem, a gente vê que o Internacional jogou bem, que esse tempo ali só de treinamento fez bem ali para a evolução do time, eu acho que a gente vai poder sim apostar em peças defensivas e ofensivas, né, do Inter, dada ali a questão dos números. Outro time que toma muito gol é o Fluminense, mas pega um time ali, né, que é muito fraco, né, e lembrando que essa aqui a gente está olhando de 6 jogos seguidos. Bom, quando a gente vai para o mando de campo, olhando para os mandantes, a questão não muda, né? Você tem o Vitória com 100/100, um time que leva muitos gols, né? A gente está falando de 2 gols de recorrência, com 1,5 de XG, e o Cuiabá também está nessa mesma pegada, né? Do resto ali, ninguém cedendo, só o Bahia ali conquistando gols e XG, o que pode ser bom até para o goleiro do Galo, né? Segurar esse G. E por outro lado, você tem Bahia e Juventude, né? Lembrando que o Juventude não tem tantos jogos assim, né? Quando jogou em casa foram só 2 jogos que o Juventude fez. Um jogo o Juventude ganhou, do Corinthians, de 2-0. O outro jogo pegou aí o Atlético Paranaense e foi 1-1. Né? Isso jogando em casa. O Juventude fora de casa teve 2 jogos. Um empate contra o Criciúma, 1-1, que foi um jogo mais fraco, e aí tomou uma taca do Botafogo de 5-1. Eu acho até que o Fluminense, né, pode até levar um gol, mas eu entendo, né, que é um time muito forte ofensivamente e você enxerga isso aqui. XG do Fluminense, né, que jogando em casa. Fluminense que tem 3 jogos em casa, né, a gente está falando que 2 jogos, né, que o Fluminense fez em casa, de 3, o Fluminense chegou à marca de 1,5 de XG e em 100% desses jogos, né, a gente já falou disso, né, o Fluminense conquistou 2 gols. 2 contra o Galo, 2 na vitória contra o Vasco da Gama e 2 contra o Red Bull Bragantino. Então é um time que, se você olhar também Copa do Brasil, Libertadores, o Fluminense também vem mantendo essa marca aí de 2 gols jogando em casa, né? Então, para mim, esse jogo do Fluminense com o Juventude é um jogo ali que tem grande potencial ali de sair gols, né? Dada a situação, né? Dada todo esse ponto. Então, assim, cara, pelos números, né? O que você teria maior potencial seria um Fluminense, seria um Inter, né? Pelos números, assim, mais absurdos, né? Os números maiores, né? Aqueles números que chamam bastante atenção. Mas, se eu colocar aqui, nessa recorrência de gol igual a 1, você vai ver que fora de casa, Bahia toma gol todo jogo, Bragantino toma gol todo jogo, Atlético Goianiense toma gol todo jogo, Botafogo, Cap, Cruzeiro e Flamengo também vem um pouco nessa pegada. E do outro lado você tem Galo fazendo gol, Corinthians fazendo gol, Fortaleza fazendo gol, né? O próprio Criciúma fazendo gol. Então, cara, o que eu entendo é o seguinte: quando você vê times mais frágeis defensivamente, mais fortes ofensivamente, a gente está falando fragilidade defensiva, a gente tem Vitória e Cuiabá. São times que levam geralmente 2 gols por jogo jogando nesse mando de campo. Times fortes ofensivamente, a gente vê o Fluminense, né, que é um time que em todos os jogos que fez em casa fez pelo menos 2 gols e que somente em um jogo desse que fez em casa não chegou na marca de um XG de 1,5. Quando a gente coloca aqui um gol, né, falando de gol todo jogo, aí a coisa muda um pouco, né? Então você já vê ali, o Vasco tomando gol todo jogo. O Vasco em 100% dos jogos que fez tomou gol. O Cuiabá também, Fluminense também, Fortaleza também. Então isso daí muda um pouco, né, ali da tua visão. A gente tentou achar aqueles times que estão cedendo muitos gols. A gente sabe que o brasileiro Brasileirão um campeonato de gols, né? Então a gente tem que ficar ligado nesse ponto. Então, por exemplo, o Vasco está tomando gol, obviamente que o Flamengo é um time interessante, né? É um fora de casa, mas deve ser no Maracanã. Então, obviamente, ali os jogadores ofensivos do Flamengo têm alguma chance. Aí, assim, a gente tem que pegar, por exemplo, Bahia tá fazendo gol todo jogo, mas o Galo já não toma. O Botafogo tá fazendo gol todo jogo, mas o Corinthians não toma. Então são jogos aqui que podem pintar gols. Por isso que eu falei lá na questão do XG, que teoricamente esses times aqui são interessantes para XG, mas enfrentam times que são mais agudos, né? Jogando fora de casa ou em casa.
então não vão ter vida fácil. Não vai ser aquele jogo meio monótono, que pode ser um jogo contra o Cuiabá ou até contra o Criciúma, que o time não vai fazer muita coisa, mas, né, a gente sabe como é futebol, às vezes o jogo que não dá nada, tem um erro, né, uma bola parada, ou enfim, um lance, e aí o time vai lá e faz gol, tá? Mas isso que a gente tem que ter na cabeça. Então, assim, cara, a gente tem vários potenciais dos que estão jogando fora de casa, o Bahia, então você tem o Paulinho, tem o Hulk, tem o Arana, o Juventude, a gente está falando de Cano, Arias, dá até para você dobrar, né, esse ataque do Fluminense, eu acho que cabe bastante a dobra do ataque do Fluminense. Esse jogo aqui para mim é uma incógnita, a gente não sabe quando vai acontecer, mas eu acho que o Grêmio pode ter sim oportunidade de marcar, né? Porque o time está sem ritmo, mas pelo menos ali, sei lá, o primeiro tempo, os primeiros 60 minutos, acho que o Grêmio consegue impor um pouco do jogo. Do outro lado, você tem um Grêmio que não toma gol, mas pela questão de falta de ritmo no finalzinho do jogo, pode dar o cansaço, pode bater. Então acho que é um jogo aí para ambos os times fazerem gol, né? Tanto o Grêmio quanto o Bragantino. De um lado você tem muitos gols sofridos aqui do Atlético Goianiense, né, todo jogo. O Vitória vem fazendo gols ali, né, só não fez gol no Palmeiras. E do outro lado também tem a mesma coisa. Então também, apesar do Atlético Goianiense não estar fazendo gol. Então também é um jogo ali que eu acho que pode pintar esse ambos marcam. Ah, quem é o jogador interessante para eu colocar? O Mateuzinho. Né? O Mateuzinho do Vitória é um jogador que vem se destacando, por mais que a fase do Vitória não esteja muito boa. Então acho que tem alguns jogadores ali interessantes, né, ofensivos, que a gente tem que pensar, dado que esses times são times que tomam gol. Mas o que eu falo para vocês cara, dado aqui esses números, dado a força de ataque, né, e a força e a fragilidade defensiva, e entendendo também o teor do confronto, eu vejo que o Fluminense e o Internacional, estatisticamente, estão um pouco acima. O Fluminense é um time que tem números muito bons quando joga em casa. Apesar do Juventude estar meio a meio, a gente está falando de um jogo que o Juventude fez com o Criciúma, que é um time ali que tem a qualidade muito parecida com a dele. Então não dá pra gente também pensar muito, porque o Criciúma não é um time de finalizar muito, não é um time de fazer muito gol, né? Faz um gol por jogo. Mas no jogo que enfrentou um time melhor, né, um time com melhor qualidade, que é o do Botafogo, foi lá e tomou 5. Né? Então a chance ali do Fluminense fazer 2 gols, eu não acho que seja pequena. Então acho que aí tem uma força ofensiva muito grande. E por parte do Inter também, só que o Inter a gente tem que entender como que esse time vai, né, se portar em campo, aí jogando agora no meio de semana. Mas de todos os times assim, se a gente for pegar um time que está tendo sequência, um time que tem ali bons números, eu acho que os jogadores do Fluminense são meio que o ponto-chave aí dessa rodada. Eu não deixaria de colocar jogadores, né, do Fluminense. Claro, a gente vai ter o Arias, né, que provavelmente vai ser um dos mais escalados, mas assim, eu vejo Arias, eu vejo o Cano, eu vejo o Marcelo como jogadores ali que eu não sei se todo mundo vai, né, com esses nomes, porque muita gente pode optar por dobrar o Galo, né, por exemplo, colocando o Pedro, né, que são jogadores mais badalados do que o Cano. Então, assim, se há um momento que você pensa em tirar algum tipo de pontuação, eu olharia com muito carinho para esse jogo do Fluminense e prestaria bastante atenção na performance que o Inter vai ter nesse meio de semana. Lembrando, cara, jogadores do Galo têm potencial, jogadores do Flamengo têm potencial, pegam times que tomam gol, né, de forma recorrente, mas não são times que tomam 2 gols. Então, não estou falando que esses times não são bons para a gente escolher jogadores ofensivos deles. Eu estou falando que Fluminense e Internacional enfrentam times que defensivamente são mais fracos, né? E que ofensivamente eles demonstram ser um pouco superiores, principalmente o Fluminense, tá? Então, pessoal, eu acho que é essa análise aí que a gente fez aí para a rodada. E acho que tem alguns nomes ali interessantes, né? Acho que a gente tem que esperar um pouco de qual vai ser a escalação, como que vão vir os times, né? Entender quem vai e quem não vai, né? Então, por exemplo, De La Cruz, que era um jogador que provavelmente muita gente sentiu, né? Não sei se saiu aí quando que ele volta, né? Enfim, tem que procurar um pouco das notícias ainda para ver o que vai rolar. Então, agora, né, estatisticamente, olhando um pouco desses números, a gente pelo menos tem ali um direcionamento. Por isso que eu lancei esse vídeo cedo. Quando chegar lá para quarta-feira, quinta-feira, né,
a gente já vai ter mais informação, mais algumas coisas, e aí a gente consegue montar ali um pouco da base do nosso time e os jogadores que a gente entende que tem um potencial bem legal para a rodada. E a gente chega ao fim, né, de mais um vídeo. Agradecer imensamente aí pela audiência que vocês estão dando, pelo like que vocês estão deixando ali, os comentários. Fico muito feliz, né, quando vocês deixam os comentários ali que gostam, né, dão a força pro trabalho. É um trabalho diferente de muitos trabalhos que são aí feitos aí na internet, né, dentro desse mundo de cartola. É um trabalho mais analítico, um trabalho mais conceitual. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas é o que eu sempre falo, né, cara, meia horinha, você bota ali na velocidade 2, cara, em 15 minutos você consegue escutar. 15 minutos é você indo pro trabalho, voltando pro trabalho, né, para quem vai de ônibus, você só bota ali, dá para ouvir. Para quem vai de carro, bota no rádio do carro, então acho que dá para ouvir legal. Então, ó, antes de mais nada, agradecer demais, mas deixem um like de vocês, compartilhem para dar essa moral, para que chegue a 10 mil, né, inscritos. E lembrando, né, relembrando para vocês, a degustação, a lista de espera já está aberta, o link está aqui na descrição, então você clica, você vai ser direcionado lá para o grupo do Telegram, onde eu vou informar. Degustação essa que vai ocorrer nas rodadas 10, 11 e 12. Lá no grupo eu vou explicar melhor como que vai fazer para você participar dessa degustação. Outro ponto, né, super interessante, que é a questão do grupo de aposta. A gente tem um grupo de aposta que está bombando, mais de 3 mil pessoas botando dinheiro no bolso. Então, se você quiser, clica aqui, entra lá, e a gente vai também passar informações de um curso de aposta. Cara, curso de aposta. Ah, por mais eu não aposto, Pardal. Cara, se você tem interesse, né, nesse mundo de cartola, um dia você vai ser impactado por essa parte de aposta. Então é importante você, né, se você gosta disso, já é importante você ter pelo menos uma base, né, algo básico ali para você entender. Esse curso vai te dar uma base muito boa, né, então acho que é um valor bem investido para você entender um pouco do mercado. E fora isso, né, você comprou o curso, você automaticamente já vai ganhar um bônus, né, que você vai ter acesso por 1 ano aos nossos grupos VIPs. Então, assim, você vai ter o curso e você vai conseguir aplicar o que você aprende no curso, acompanhando o grupo VIP ali do V+, né? Então isso já é um bônus. Eu acho que a gente está para fechar, mas eu acho que provavelmente quem comprar o curso vai ter um cashback revertido em uma banca, né, dentro de uma casa de aposta específica. Então isso também é muito bom. Você vai pagar o curso, pô, parte desse valor que você vai pagar vai ser revertido numa banca. E aí essa banca você pode, né, aplicar toda essa metodologia que você vai aprender no curso junto com o grupo VIP, que também vende pontos. Então acho que vai ser muito interessante para vocês, né, essa visão. Então não deem esse mole, entrem lá no curso. Só para fazer um adendo aqui com relação à degustação, lembrando que ao final da degustação, né, vai ser rodada 10, 11 e 12, ao final da rodada 12 eu vou dar um tempinho aí para a galera. Talvez eu libere ali um pouco antes, mas você vai poder comprar, né, o anual, o VIP do Pardal anual de cartola com um preço bem camarada. Lembrando que hoje o plano está custando R$150 e eu vou dar um belo desconto para vocês ali, que vai custar menos de R$100. Tá? Ainda não defini ali mais ou menos qual vai ser o valor, mas é a única chance, né, que você vai ter nesse momento de comprar o plano, que vai sair de R$150 para menos de R$100. Depois, cara, vai manter ali um valor, e aí eu acho que só vai baixar o preço depois da virada de turno. Você vai ter acesso a todas as informações, plataforma, time, tudo. Não dá esse mole. Beleza? Obrigado aí, galera, pela audiência. Obrigado para quem ficou até agora. Não esquece, deixa o like, comenta. Se você gostou, manda esse vídeo para os teus amigos. E se você não gostou, manda lá para os inimigos e chama eles para sofrer um pouquinho aqui assistindo meu vídeo. Beleza? Valeu, tamo junto, boa rodada.